Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nós estamos falando nesse trimestre da revista Vidas e Propósitos. Esse é o nosso tema do trimestre e hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 4, Davi, o Rei Amado. E eu já quero começar com a nossa sugestão de dinâmica e quebra-gelo de hoje. O nosso tema é rótulos. E o objetivo dessa dinâmica é demonstrar que as pessoas podem nos desprezar, mas Deus nos ama e tem coisas boas para nós. O tema dessa dinâmica está em Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vamos analisar e olhar como se faz, como proceder com essa dinâmica. Providencie tiras de papel com 4 adjetivos negativos e 4 adjetivos positivos, sendo os adjetivos positivos contrários aos adjetivos negativos, conforme está aqui: feio, bonito, preguiçoso, esforçado e assim sucessivamente. Peça 4 alunos voluntários da sua turma e peça que eles se virem de costa para a turma. E fixe cada um dos adjetivos negativos em suas costas. À medida que você for pedindo, cada um deles vai virar para a sua turma e a turma vai tentar, apenas com dicas, sem dizer diretamente qual é o adjetivo, fazer com que ele acerte o adjetivo que está colado em suas costas. Acertando ou não, o tempo será de 1 minuto para cada participante. Ao fim de tudo, distribua os adjetivos positivos para cada um dos participantes e faça a comparação entre eles. E a conclusão dessa dinâmica, o que nós aprendemos com ela é que as pessoas podem nos colocar rótulos ruins, adjetivos ruins. As pessoas podem olhar para nós e nos desprezar e ter um olhar maligno conosco. Mas o Senhor, Ele nos dá adjetivos bons, Ele tem coisas boas para nós. Todos olhavam para Davi com um olhar de desprezo, todos olhavam para ele com um olhar de menosprezar ele. Mas o Senhor o via como um grande rei. O Senhor o levou para onde Ele queria. O Senhor tinha coisas boas para Davi e tem coisas boas para nós também. Eu espero que essa dinâmica te ajude na sua aula. E nós estamos na lição de número 4, Davi, o Rei Amado. Se formos analisar o contexto histórico, o momento em que Israel vivia, em todas essas lições até então, nós vemos que estamos praticamente vendo o início da monarquia de Israel. E nessa lição nós estamos falando de Davi. E nós conhecemos a história de Davi, esse jovem que foi ungido por Samuel para assumir o trono em lugar de Saul. Algo que fica muito claro para nós é que Davi foi ungido, mas não assumiu imediatamente o reino, não assumiu imediatamente o trono, mas teve que aguardar um tempo, aguardar alguns anos para se assentar no trono de Israel. E se nós formos ver a vida de Davi, se nós formos analisar o que as pessoas pensavam a respeito de Davi, ele era um homem improvável de assumir o reino. Ele era um jovem que estava dentro de um contexto de campo. Ele vivia uma vida de pastor de ovelhas. Ele era o menor da casa do seu pai. Ele era o mais novo, não tinha aparência e não tinha nada para que o povo pudesse escolhê-lo como rei. Mas Deus conhecia o seu interior, Deus conhecia o seu coração e que, apesar dele ser um jovem improvável, Deus o conhecia, Deus o entendia e o escolheu para viver essa função, escolheu para reinar o seu povo, porque, conforme Deus mesmo disse, ele era segundo o seu coração. Então, todos os rótulos negativos que estavam sobre a vida de Davi caíram diante da escolha de Deus, caíram diante daquilo que Deus determinou sobre a vida dele, que ele seria um rei. Mas algo que precisamos entender é que Davi, ele chegou ao trono não cortando o seu processo. Ele vivenciou tudo aquilo que ele precisava viver até assumir. Desde a unção até o trono, ele passou por muitos processos. Ele passou por muitas coisas para se chegar a assumir a função que Deus tinha determinado para ele.
É importante entender o tempo de Deus. É muito importante saber viver os processos que Deus tem para nós, para receber a promessa que Ele fez. Davi entendia que, além de ter sido ungido pelo Senhor, apesar de ter sido ungido pelo Senhor, Saul também havia sido ungido. E Davi respeitava essa unção de Saul. Davi respeitava a unção que Deus tinha posto sobre o rei e por isso esperou o seu momento certo para assumir o reinado. E não é diferente em nossos dias. É muito importante que nós saibamos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Deus tem grandes propósitos, Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio, mas Ele tem um tempo determinado para que isso aconteça. Além disso, é importante saber preferir os outros em honra, assim como o apóstolo Paulo recomenda em Romanos capítulo 12, versículo 10. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam saber respeitar a unção dos mais antigos, mas sempre entendendo que Deus também tem uma nova unção para derramar, que Deus também quer fazer coisas através das suas mãos, um novo tempo estabelecido por Ele. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para vocês o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um subsídio para te auxiliar na sua aula. O tema dessa semana é 10 curiosidades sobre o rei Davi. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Lembrando, se você ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, Vidas e Propósitos, você pode fazer isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones do plantão comercial que está passando na sua tela. Nós já vamos ficando por aqui. Espero ter te auxiliado nos seus estudos sobre o rei Davi. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.